Desde a última sexta-feira, queridos, nós estamos tendo o prazer de contarmos com o pastor Rafael. Ele está conosco desde a última sexta, quando aqui ele tem trazido diversas palavras, uma palavra de Deus para os nossos corações. Com certeza todos nós temos nos edificado bastante com essas palavras, ou esta palavra que ele tem trazido. Então, nesta noite, ele estará continuando falando aquilo que Deus colocou no seu coração, porque quando nós pregamos, primeiro Deus fala conosco, e aquilo que nós transmitimos para a igreja é apenas aquilo que Deus já colocou nos nossos corações. Então eu espero que você tenha vindo a este lugar para aprender de Deus, para crescer um pouco mais no conhecimento do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. E eu quero convidar o pastor Rafael para que possa trazer-nos nesse momento a palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Eu cumprimento os irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Muito contente, chegando nesse fim desta programação, com o tema Dentro da Igreja Longe de Deus. E para você que já esteve aqui na sexta ou no sábado, ou em ambos os dias, também na escola bíblica, você verá que nós falaremos do restante do conteúdo do livro, mas assim como antes, dentro do escopo de uma mensagem que o Senhor pôs no meu coração. Você que veio pela primeira vez, ou talvez esteja visitando, em nome de Jesus, preste a sua atenção, não a mim, porque eu não tenho nada para te dar, mas a Deus que vai falar com você neste lugar. Amém? Bom, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Procure e ache rápido, porque não precisa procurar. É o verso 1. Quando achar, se quiser e puder, coloque-se de pé, para todos nós prestarmos a devida reverência à santa palavra do Senhor. Leremos do verso 1 ao 9. E já fique esperto, esperta aí, que quando acabar o verso 9, a gente vai passar para Apocalipse 22, verso 10. Então, se quiser já marcar com o dedinho aí, eu vou em seguida ler, a partir do verso 10, Apocalipse 22. Então, Apocalipse 19, verso 1 ao 9, diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que
que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Seguindo Apocalipse 22, só passar a página aí, verso 10 ao 17. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem? O Espírito e a noiva dizem? Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Pai Santo, no nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor, diante da qual todos nós, a começar de mim, nos prostramos e reconhecendo que só dela emana a Tua verdade, que só dela, Senhor, podemos ensinar algo ou pregar algo para o Teu povo. Portanto, Senhor, na minha incapacidade, usa-me uma vez mais para a glória do Teu nome e só do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, podemos sentar. Bom, hoje o título da mensagem não é o que chamamos de título negativo, como foi Figueiras Mortas, como foram Figueiras Mortas, altares arruinados. Ainda que o final de cada mensagem fosse uma palavra de esperança, o Senhor no meu coração colocou essa noite que nem o título deveria ser negativo. Ainda que eu falarei muitas coisas semelhantes às que foram faladas aqui na sexta e no sábado. O título que coloquei hoje é: participe da vitória final. Porque em Cristo somos mais que vencedores. E em todas as coisas, boas ou ruins que possamos passar, não importa pelo que passemos, esse é o contexto, inclusive, escrito por Paulo e distorcido por muitos, somos mais que vencedores em todas as coisas, em todas aquelas coisas daquela lista que Paulo citou e em qualquer outra coisa. Só que há uma vitória final. E aquele que é fiel até a morte recebe a coroa da vida. E aquele que é fiel até o fim participa dessa vitória. Então, cada um de vocês aqui, a começar de mim, está convidado e chamado por Deus a participar dessa vitória final. Alguns já foram lavados pelo sangue de Jesus e caminham para essa vitória. Outros talvez já tenham conhecido o Evangelho, mas se encontram, como vimos aqui, esfriando-se ou já algum tanto frios. Mas você também está convidado do mesmo jeito. E talvez você nunca tenha conhecido a Cristo na sua vida, já tenha ouvido o Evangelho ou não. Da mesma forma, você está convidado. O convite de Cristo é a todos que aqui estão, todos, quem quiser, beba de graça da água da vida e participe da vitória final do nosso Senhor. Amém? Então, eu gostaria, antes de voltar exclusivamente para os textos de Apocalipse, de falar de maneira bem rápida sobre a parábola do joio.
É aquela parábola em que alguém planta o trigo e vem um inimigo sorrateiramente, sem que ninguém esteja vendo ou achando que ninguém está vendo, porque ninguém esconde nada de Deus, e planta também o joio. E eles crescem juntos, e eles são muito parecidos. Como a palavra não é sobre isso, eu não vou explicar aqui a semelhança do joio e do trigo, mas você pode pesquisar. E os servos daquele que plantou perguntam: será que devemos arrancar o joio, para não atrapalhar o crescimento do trigo? E aquele responsável por plantar diz: não, para que também não se arranque trigo junto com esse joio. Deixe crescer até o fim os dois. E na colheita final nós separamos o que é trigo e o que é joio. Amados, isso tem tudo a ver com o final dessa parábola, cai exatamente no livro de Apocalipse. A colheita do fim, que é quando os servos, os anjos separarão trigo de joio. E o joio, muitas vezes, é interpretado de forma errônea como apenas infiltrados do diabo. E não é isso que está sendo dito ali, porque o joio também significa todos aqueles que de alguma forma estão na igreja, mas são, como aprendemos aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical, influenciados pelo maior inimigo, que é o seu próprio coração, o pecador, e pelo segundo inimigo, pela aquela classe de inimigos de espíritos malignos, acabam influenciando mal de dentro para fora nas igrejas. E às vezes até igrejas inteiras de joio, infelizmente, podemos encontrar. No entanto, ninguém é obrigado a ser joio até o fim. Ninguém é obrigado a ser imitação de trigo até o fim, dentro da igreja e longe de Deus. O que é que falamos aqui desde o primeiro dia, se não isso? Imitação do que parece ser o que não é, ou coisa semelhante. Portanto, isso está no contexto do nosso encerramento, do nosso assunto, e até do outro livro, Aniquilação, que apesar de ser ficção, eu trato de questões relativas ao que parece iminente a volta de Cristo. Bom, mas voltando aos nossos textos iniciais, depois deste pano de fundo da parábola do joio, algumas chamadas de trigo e do joio, outras só do joio, depende da sua Bíblia e da sua epígrafe. Epígrafe é aquele títulozinho aí em negrito que fica em cima. No texto 1, eu quero destacar uma coisa. Em Apocalipse 19, primeiro texto. As bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cristo de Deus, do Messias de Deus, do noivo com a sua noiva, que é a sua igreja santa e imaculada, não por seus próprios méritos, mas porque foi alcançada, remida e lavada pelo sangue do próprio Cordeiro. Participar dessa mesa é participar da vitória final do Senhor, porque essa mesa é uma celebração. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos do que Ele fez por nós. É um memorial. O que é um memorial? Você olha, quando constrói uma estátua como memorial, ou então um monumento memorial de algum acidente que houve, é para que as pessoas olhem para aquele lugar e lembrem-se daquelas vítimas, lembrem-se do que aconteceu ali. A ceia como memorial nos faz lembrar do que Cristo fez por nós. No entanto, Ele mesmo falou que aguardava-nos para comer
essa ceia no reino da vitória final, ao qual você é chamado a entrar hoje, porque você não entra no reino quando Jesus volta ou quando você morre. Você entra no reino de Deus quando o reino de Deus entra em você de dentro para fora, através da obra de Cristo, aqui, hoje e agora. O reino de Deus não é comida nem bebida. Está dentro daqueles que são alcançados pelo Cristo de Deus. Então, essas bodas serão uma comemoração, uma celebração ao Cordeiro, uma celebração ao Senhor nosso Deus, uma celebração da vitória final. Não haverá mais necessidade do memorial apenas do sacrifício na terra, para que nós lembremos do que acontecerá lá, porque estará diante de nós o tempo todo o que aconteceu e o que acontecerá lá. E é muito além do que podemos pensar ou imaginar, portanto nem me vale a pena tentar discorrer sobre isso. Vamos descobrir quando chegar lá. No entanto, essa ceia é uma celebração de vitória. Você quer participar dela? Eu quero. Eu quero estar lá. Eu não quero vencer apenas neste mundo, vencer o pecado, vencer as coisas que vêm contra o conhecimento de Deus, vencer independente da situação que eu passe, porque eu sei que a minha vitória é a vitória de Cristo, e não necessariamente aquilo que eu quero para a minha vida. Ele pode me dar ou não, e eu sou vencedor do mesmo jeito, porque a minha vitória é na vitória dele, e ele já venceu. E participando lá, entraremos nessa celebração, que é uma celebração dos seus santos, da sua noiva, com participação de seres celestiais, com voz que vem do próprio trono de Deus. É uma linda celebração. E no texto segundo de Apocalipse 22, os versos 10 e 11, nos colocam o que pode nos impedir de participar dessa vitória final. Veja só. Primeiro, diz o verso 10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Pregue a tempo e fora de tempo. É tempo de pregar a palavra do Senhor. É tempo de anunciar o Evangelho. Sempre foi. No entanto, os sinais nos mostram que a vinda de Jesus parece muito próxima. Pastor, por que você usa parece? Todo mundo diz que está muito próximo. Porque eu gosto de ser prudente, meu irmão. Parece muito próxima. Deus é que sabe. O dia, a hora, tempos e todas as outras coisas. E o verso 11, porque o tempo está próximo. O verso 11 diz, olha só, o que pode te impedir de participar dessa vitória final e, consequentemente, ficar de fora, suportando a ira de Deus, como vamos entender. Continue o injusto fazendo injustiça. Quem esteve aqui vai lembrar dos abismos encadeados. Um abismo chama outro, uma coisa chama outra, e vai se piorando, e vai se ilameando cada vez mais, tentando se limpar da lama que estava antes do pecado. Continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Se esse texto não terminasse no verso 17 com o convite que Deus faz, seria assustador. Mas graças a Deus ele termina dizendo que quem quiser pode interromper esse ciclo. Quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Isso é apenas uma demonstração retórica escrita da sequência de vida de quem anda pecando. No entanto, ela pode ser interrompida pelo agir da graça de Deus. Basta que quem tenha sede e ouça e seja chamado, se aproxime dele, confiando e com a fé que ele próprio dá a cada um de nós. Bom, a ligação com o nosso tema
é clara. Quando eu vou fazer uma pergunta semelhante, você quer ser uma árvore só com folhas? Ou quer dar frutos? Você, em seu coração, quer ter um altar em ruínas? Ou pegando fogo em chamas? Chamas vindas de Deus e não de homens, não fogo estranho de homem. E agora a pergunta que eu faço é: você quer ser desses que continuam fazendo injustiça e até o fim continuarão nesse ciclo de pecado que vai dar em morte e imundície? Ou você quer ser daqueles que praticam a justiça e continuam a praticá-la, que se santificam e continuam a se santificar? Porque quem escolhe a primeira opção, e escolhe mesmo, não participa da vitória final, muito pelo contrário, participará da ira de Deus. Só participa da vitória final quem aqui, nesta vida, enquanto a vida, ouve a palavra do Evangelho e confiando no Senhor, vem até Ele arrependido, para que Ele transforme o que era morto em vivo. E essa situação de pecado, de abismos encadeados, produz muitas vezes congregações inteiras que destroem a si mesmas, porque tem algum joio lá no meio, porque há muitas pessoas dentro da igreja e longe de Deus. Eu dei o exemplo de doença autoimune no livro, você pode ler lá, que ataca o próprio corpo. E se não for combatida, mata a pessoa, acaba minando a congregação. E o que acontece com o pecador que chega a um ajuntamento de cristãos desta forma? E eu não estou falando um contexto para esta igreja, porque o que vejo aqui é muito diferente disso, para a glória do nome do Senhor. Mas o que acontece com um cristão quando se aproxima de um lugar que está sendo destruído de dentro para fora pelos próprios participantes? Ele se encontra com um evangelho ralo, diluído, adaptado para agradar as pessoas, e acaba muitas vezes dentro daquele lugar chamado igreja pior do que fora, porque ser morno é pior do que ser frio. E aí, nessa situação, há dois extremos fatais que nós temos que evitar, e aí vamos individualizar. Cada um olhe para si. Ao extremo de um lado, que são pessoas, igrejas, e quando eu digo igrejas, eu digo congregações ou parte delas, e pessoas que conhecem as Escrituras, que têm uma teologia perfeita, o que chamamos na teologia de uma teologia digna de respeito, porque há correntes teológicas diferentes, mas existem as correntes dignas de respeito, que você pode não concordar, mas você respeita, e as correntes heréticas, que são outra coisa. Teologia digna de respeito. Perfeita. Pregação da essência do Evangelho. Mas só tem isso. Não tem a vida de Deus. A letra matou. O tradicionalismo amornou. E a coisa segue num ciclo frio. E quando eu digo frio, eu não estou falando sobre gritos, pulos, palmas, ou a falta disso, não. Estou falando aqui, ó, como eu estou falando desde o início, tá? Que alguém pode ficar quieto ali na dele, estar pegando fogo, e o outro pode estar batendo palma e saindo daqui, e
para aquele ciclo de pecado secreto. Só Deus conhece essas coisas. Esse é um extremo, e é ruim, porque esse tipo de letra, embora teologicamente correta, mata. Essa é a letra que mata. Mas o outro extremo também é fatal, porque o que acaba acontecendo quando esse joio contamina o trigo? Também no outro extremo. Há emocionalismo, há sentimentalismo, há psicologia, muitas vezes até hipnótica, dependendo do lugar, usada para levar as pessoas a um tipo de efeito manada. Eu não sei se você viu há pouco tempo a reportagem do boi que se jogou lá de um penhasco e foi todos os outros bois e foi atrás dele. Porque eles não entendem muito bem de veterinária, mas eles têm alguma coisa lá que eles seguem, se um foi lá, deve estar certo. Aí vai todo mundo, se jogou, morreu um monte de boi. E isso acaba acontecendo. Porque o outro extremo esquece a palavra de Deus. Esquece a Escritura. Não, é o novo de Deus. E eu não estou falando que o novo de Deus, o novo de Deus é ruim, não. Eu estou dizendo, é o novo de Deus, é a nova unção, é a nova revelação, é o novo. Não, isso aqui é antigo. Aí vai lá, pega só o que convém, e é o novo. Também é fatal, esse extremo é ruim. No meio disso, há o remanescente. Ao remanescente de Deus, que são aqueles que participarão da vitória final. São esses que estarão sentados na mesa das bodas do Cordeiro. Só esses. Esses são as árvores frutíferas. Esses são os altares que queimam e tantos outros versículos e passagens bíblicas que eu poderia ter usado aqui nessas pregações. E talvez você esteja me ouvindo, esteja pensando sem saber se você está de um lado ou de outro, se você é joio, se é trigo, se você está nos que estão no ciclo de morte, ou nos que estão no ciclo de vida, ou talvez identifique que você não está no de vida. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui, no discorrer da mensagem, para dizer uma coisa a você. Em nome de Jesus, não interessa o que tenha acontecido até hoje na sua vida. Não importa quantas vezes você tentou. Não importa quantas vezes você disse que ia mudar e não mudou. Não importa quantas vezes o Senhor te chamou e você negou. O que importa não é o que você fez. Importa é como as coisas acabam. E se elas acabarem com a sua mudança, com a sua decisão hoje aqui, mediante o Espírito de Deus, de aceitar essa maravilhosa graça e a transformação do Senhor, tudo que ficou para trás é apagado pelo sangue de Jesus. E não interessa o que se diga, não interessa a acusação, não interessa a gravidade do pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E hoje, aqui, agora, tudo fica para trás e vai importar como as coisas acabam, em nome de Jesus. Mas voltando, acontece o que está em Romanos 2, do 21 ao 24. Vou ler. Romanos 2, 21 ao 24. Pois tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quando esse joio se espalha, quando essa quase que epidemia de pessoas dentro da igreja e longe de Deus se espalha, como tem se espalhado em nosso país,
e não só no nosso país, mas falo especificamente do nosso país, o nome do Senhor é envergonhado. Porque o que Paulo está dizendo aqui é sucintamente: você que diz que fazer uma coisa é errado, você mesmo faz? Você que diz uma coisa e é outra, o nome do Senhor é envergonhado e é blasfemado. E se nos colocarmos como evangélicos no Brasil, olhando para tanta coisa que se faz em nome de Jesus, podemos dizer o quê? Eu posso dizer por mim, você pode dizer por você, podemos dizer sobre as nossas congregações. Agora, a hora que junta evangélico, tudo no mesmo balde, e se fala deles, o que a gente vai falar? É complicado. Porque as atitudes de pessoas dentro da igreja longe de Deus acabam envergonhando o nome do Senhor. E isso é muito sério. E só o Evangelho pode combater isso. Como diz Malaquias 3,18, o Evangelho, quando entra em situações assim, se pode ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Como eu disse aqui ontem, quando Deus age, está claro, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de verdade e de luz. E mesmo no estágio final de quem está dentro da igreja longe de Deus, que é o que eu chamo de indiferença, que é quando nem se preocupa mais. Eu preguei até agora para pessoas, ou falando de pessoas que ainda têm uma centelha, que ainda se preocupam, mas tem gente que nem pensa mais, nem se preocupa mais. Aquela indiferença terrível, mesmo nesse estágio, a saída. E a saída é hoje, e a saída é agora. A saída é neste lugar, não deixe para amanhã, em nome de Jesus, porque você não sabe se há amanhã. Não deixe para amanhã, porque você pode ficar fora dessa vitória final por um tiquinho de prazer do mundo que não vale nada e passará, porque todas essas coisas aqui passarão. Só a palavra de Deus e o que é eterno permanecerá para sempre. Não troque um pedacinho de prazer, uma porcaria, de um prazer que não vai servir para nada e você nem vai lembrar daqui a uma semana, pela glória de participar da ceia do Senhor lá no céu, nas bodas do Cordeiro, de estar com Ele celebrando essa vitória final. Amados, eu ouvi a primeira vez, estudando lá no Rio, no Bennett, sobre essa ilustração, e ela é muito usada. A ira do Senhor está para ser derramada sobre todos aqueles que têm vida na terra e são humanos, são filhos de homem, porque todos pecaram. E ela será derramada. E a única coisa que segura essa ira é a própria mão de Deus, por causa da sua graça e misericórdia, para que mais pessoas se convertam. Então o próprio Deus segura a ira dele mesmo para te dar tempo de decidir. Não desperdice isso. Não abuse da misericórdia de Deus em nome de Jesus. Porque hoje, quem está nessa situação pode estar debaixo da ira e o cálice da ira do Senhor, e não é o cálice da ira aqui na terra não, é o cálice eterno da ira, pode cair na sua cabeça. Mas quando Jesus estava na cruz, lembra da ilustração que eu citei? É como se ele segurasse em si. A ira de Deus é derramada da mesma forma, porque Deus é justo. A alma que pecar, essa morrerá. Alguém tem que morrer, a ira tem que cair sobre alguém. Mas se você confiar em Cristo, Ele te coloca na frente dEle, debaixo das suas asas. E como se na cruz estivesse ainda de braços abertos, porque não está mais e ressuscitou. Mas nessa imagem, como se na cruz ainda estivesse, segura
toda a ira de Deus em suas costas. Quando ele morreu na cruz, toda a ira do Pai caiu sobre ele, toda a ira pelo teu pecado caiu sobre ele, toda a ira pela tua vergonha caiu sobre ele, toda a ira pela nossa iniquidade caiu sobre ele, e sobre ele continua, para que nós, debaixo das suas asas, sejamos salvos e participemos da sua vitória final. E você vai desperdiçar tão grande amor? Não, eu não vou. Eu não troco o que é eterno e o que enche o meu coração de algo que eu não posso descrever com palavras por um prazerzinho que daqui a pouco passa e eu nem vou me lembrar mais dele, de forma alguma. Isso é mentira desse mundo, é mentira do diabo, é mentira do teu coração enganado. Não acredite nisso em nome de Jesus. Acredite na verdade, e Jesus é a verdade, conforme revelada pela palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Pessoas acabam não acreditando na vinda do Senhor. Ou até acreditam, sabe? Que Ele vem, que essa vinda e essa vitória final virá para os santos, mas não acreditam mais que ela virá por agora. Conforme o próprio texto da Escritura diz, que eu não vou ler para não perdermos tempo, não que seria perda de tempo, mas para que consigamos ter mais dinâmica. Ele não voltou, está dizendo aí que vai voltar desde aquele tempo e até agora nada. Ia voltar lá na época dos apóstolos, que eles estavam esperando voltar, não voltou. Ia voltar lá na época da igreja primitiva, 100, 200 depois de Cristo, não voltou. E aí se converteu lá o Constantino, século 3 para século 4, e ainda havia esperança de voltar, não voltou. Veio a idade das trevas mais à frente, agora Jesus volta, agora está terrível, não voltou. E foram acontecer Primeira Guerra Mundial e nada, e Segunda Guerra Mundial e matando os judeus, e agora volta e não voltou. Esse Jesus não volta mais não, então quando ele voltar eu já fui. E aí dá aquela falsa segurança de que, se eu ficar doente, depois que eu aproveitar minha juventude, você que é jovem, me escuta, eu me converti com 15, 16 anos de idade. Não teve nada melhor na minha vida que eu tenha feito depois disso. Nada, e nunca haverá. E nada que dizem que eu perdi valeria a pena. Me converti, 1 ano e meio depois estava dentro do seminário, para a glória de Deus, e nada que você possa aproveitar na sua vida se compara com participar da vitória final de Cristo. Não se deixe enganar. Cristo diz, eu venho sem demora. E Ele vem. Ele vem. Não deixe que essa falsa segurança te faça deixar para depois. E nós, quando temos o Senhor e andamos com Ele, sabemos que Ele vem todos os dias. Muitas vezes podemos fraquejar, podemos esquecer que devemos viver a cada dia, como se Jesus viesse naquele dia. Mas sabemos que Ele vem, e vivemos sabendo que Ele vem, sabendo que tudo que está nessa terra, a não ser as obras que você faz, por causa da ação do Espírito Santo, as obras de amor, e tudo que é eterno conforme a palavra de Deus, todo o resto vai passar, vai embora, acaba. E o que queremos dar ao Senhor? O que poderemos dar a Ele para ser salvos? Nada, a não ser o que Ele já deu, segurando a ira de Deus, do Pai, na cruz, sobre nós. Você que está aqui, você que é a igreja de Cristo, você crê que Jesus vem? Você crê nisso? Aleluia! Podemos dizer bem alto, vem Senhor Jesus! Vem Senhor Jesus! Não gosto de pedir para ninguém repetir nada não, é um jeito meu. Só que se você se sentiu mal em falar isso, cuidado com o seu coração, fiz de propósito. Porque se você não diz sinceramente, vem Senhor Jesus, é porque, calma aí Senhor Jesus, tem um negócio aqui que não sei não, hein? Se você pensou assim, é para você que Deus está falando, não se esconde, não olha para o lado, não olha para o irmão e não olha para trás, é para você, escute a palavra do Senhor.
Aleluia. Não acredite em falsos anúncios de paz, de entretenimento cristão, enquanto tudo no mundo só piora e o amor se esfria. Eu, quando digo isso, eu não estou querendo ser fatalista, não. Só estou dizendo que quando se disser muita paz e segurança e tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, pode continuar do jeito que você está, e não precisa de santidade, não precisa de nada disso, de obedecer a Escritura, e o quê? Escola dominical para estudar, nem pensar, culto de doutrina na semana? Mas o que eu quero saber de doutrina? Eu vou cantar um louvor domingo lá e tá tudo bem. Cuidado, cuidado com o que o teu coração diz para você, cuidado com o que você ouve por aí, porque o mundo está no maligno, ele jaz no maligno. Continuando. Bendito é o servo que, quando o seu Senhor vier, o encontrará vigilante, trabalhando. Mas aquele que começa a comer e beber com os ébrios, aquele que esquece do Senhor, ou vai esquecendo do Senhor, como diz esse texto das Escrituras, não querem mais saber de Deus em suas vidas, sabe por quê? Deus atrapalha a vida dessas pessoas. O anúncio da vinda do Senhor atrapalha. Eu sei que eu estou falando isso aqui, e quem é a igreja de Cristo está exultando, vem Senhor. E talvez até quem tem a graça de Deus está sendo exortado a Senhor, eu preciso olhar mais e saber que Tu vens, esperar mais a Tua vinda, me desapegar mais das coisas deste mundo. Amém. Eu também preciso dessa exortação. Agora, se você está olhando para mim, e algo dentro de você está dizendo, esse carioca está me atrapalhando aqui, porque eu não queria ouvir isso. Talvez você não pense com a sua mente, mas seu coração está dizendo isso para você. Esse negócio de ouvir isso aqui hoje vai me deixar no vale da decisão. Eu vou ter que dizer sim ou não. Isso vai me atrapalhar, eu não quero, porque o servo que não é vigilante, ele come e bebe com os ébrios. Ou seja, ele deixa de comer e ter fome da palavra de Deus, deixa de beber das águas do Espírito de Deus que fluem dentro do cristão, e ele começa a beber porcaria do mundo, começa a ter fome e sede das coisas que vão levar apenas à perdição. Então, sim, eu estou aqui para atrapalhar a sua vida de pecado, atrapalhar a sua vida de prazer inútil, atrapalhar o plano do diabo de te enganar, dizendo que você tem tempo para decidir depois. Isso eu quero atrapalhar em nome de Jesus. Porque não há. Aleluia. O que você tem comido e bebido? E você mesmo, que não se sente dentro da igreja longe de Deus e nem joio, você sabe que tem o Senhor no seu coração, mas tem começado a se esfriar. Será que esse esfriamento não tem raiz em você começar a deixar de ter fome e sede da palavra, para começar a ter fome e sede das coisas do mundo mais do que da palavra e das coisas do alto? Meditemos nisso. Bom, acreditando você ou não, acreditando eu ou não, acreditando o mundo ou não, Jesus está vindo. E Ele vem sem demora. E você não vai poder dizer que não sabia, porque eu estou lhe dizendo, Ele está vindo. Ah, pastor, e se Ele não vir quando eu estiver vivo? Aí está a sua resposta. Quando você não estiver mais vivo, você morreu, e Ele veio para você, acabou. A hora que você morrer, Ele veio para você. E não há mais nada a fazer além do que já foi feito aqui, hoje, agora. Se eu fosse você, eu faria hoje, agora. Porque se eu pudesse voltar aos meus 15, 16 anos, eu teria falado para mim mesmo, deixa de ser bobo, e faz isso antes, com 12, 13, 11, 14. Porque eu teria, antes de ter me envolvido em muitos pecados dos quais me arrependo, conhecido o Senhor, que é mais prazeroso do que qualquer prazer do mundo. Muito melhor, muito melhor.
Bom, Deus está pronto para salvar. Foi lido aqui hoje. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. E eu digo a você, Ele não está só perto não, Ele está aí do seu lado. Porque Ele é onipresente. E Cristo, em nosso meio, como mediador entre Deus e os homens, chama-nos aqui. A reconciliações, a conversões, a renovações de corações. E, meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando, esse negócio aí está falando demais. Isso não é um jogo de retórica não, meu irmão. Não é mesmo. Até estudei. Poderia usar muita coisa de retórica aqui e acabo usando uma coisa e outra que não polui um sermão. Mas isso aqui é a sua alma. É a minha alma. Não é brincadeira, não. Afinal de contas, você quer ou não participar da vitória final do Senhor? Você está pronto agora para encontrar com Ele e vencer? Se você puder e quiser, feche os olhos por 2 minutos, por 1 minutinho. Senhor, Espírito de Deus, atue nos corações aqui e fala Tu aonde eu não posso ir e não posso falar. Você está pronto para encontrar com Jesus hoje, agora e vencer? Medite nisso. Pode abrir os olhos. Eu sei que os cristãos podem até não colocar um sorriso no rosto, mas o coração sorri quando abre os olhos. Se você teve essa dificuldade, atente para o que eu estou lhe dizendo. É hoje, é agora a hora de mudar. A hora de deixar Deus lhe mudar, melhor dizendo. E de que lado você quer estar? E agora todos nós, de que lado queremos estar? O verso 12 diz assim: eis que venho sem demora. A igreja de Jesus crê nisso. Ele vem e sem demora. O verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não importa o pecado que te prendeu até aqui, lave as suas vestes nesse sangue. Como foi cantado aqui ontem, se não me engano, nada além do sangue de Jesus, mais nada. E aí sim, você poderá dizer vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem, porque ansiamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu posso dizer vem com alegria, porque Ele está em mim. Agora, se você não sente isso, eu faço minhas as palavras de Deus. Ou melhor, as palavras de Deus, as minhas, porque quem sou eu para vir na frente? Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E isso não é um trabalho de emoção, isso não é um trabalho de retórica. O Espírito Santo fala ao seu coração, isso tem a ver com a sua alma. Você não pode continuar desse jeito. Você não pode deixar de ouvir o chamado do Senhor, porque o Senhor te ama.
O Senhor não quer nem mais um dia lhe deixar nas mãos da escravidão do pecado. Portanto, em nome de Jesus, Deus lhe convida a participar da vitória final. Todos nós somos convidados, os que já somos lavados no sangue do Cordeiro e os que desviados estão ficando, ou desviados estão, ou que nunca conheceram, venham e bebam de graça dessa água da vida, porque é graça, não é nada do que você faz, não é a tua capacidade, não é a tua força de mudar em alguma coisa, é a tua confiança em Jesus, é o teu crer na palavra e confiança para andar conforme Ele for lhe levando e lhe transformando, de glória em glória, de vitória em vitória, dia após dia, sendo transformados e renovados para sermos mais conforme a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Se você quiser e puder, o meu desejo é que todos ficassem de pé. Ele vem. Hoje eu queria fazer um pouco diferente. Hoje eu gostaria que a música fosse cantada só no fim, sabe por quê? Eu não queria que ninguém que queira dessa água viva do Senhor deixe de cantar do jeito que se pode cantar, com alegria. Se a gente cantar antes, se é que você no seu coração já não foi transformado, porque o Espírito Santo é quem faz a obra, não sou eu. Mas em nome de Jesus, gostaria de cantar com a igreja depois, aqui no fim, pelo menos com todos aqueles, dando a chance a todos aqueles que querem essa transformação. E dessa vez eu não vou chamar ninguém à frente, não vou chamar nenhum grupo de pessoas à frente. Você fique à vontade, venha se quiser, fique no seu lugar se quiser. Eu só vou orar. Você, meu irmão, minha irmã em Cristo, entendeu essa mensagem, sabe muito bem como é urgente que pessoas deem ouvidos a ela. Então ore junto comigo. Me ajude em oração, amém? Senhor, nosso Deus, Pai querido, diante da Tua palavra eu me dobro. E Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, neste lugar não há ninguém que tenha vindo por conta própria sem que o Senhor tenha trazido. Neste lugar não há ninguém que esteja porque em si mesmo sentiu o desejo de te buscar, porque ninguém em si mesmo te busca, ninguém em si mesmo te procura. Se estão aqui, se estão ouvindo, é porque alguma coisa de fé tem, é porque alguma coisa no coração o Senhor fez, nem que seja um chamado para depois haver condenação. Mas o meu desejo não é esse, Senhor, e eu sei que Tu também queres salvar, e Tu queres salvar a todos quantos quiserem. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, que o Evangelho, o poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, destrua as cadeias do pecado, destrua, Senhor, as cadeias da mente, destrua as cadeias do coração, e a luz do Evangelho brilha onde as trevas dominavam, e que haja salvação, Senhor, que haja libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus, e aonde estiver um coração rendido a Ti, dizendo: Senhor, me perdoa, dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho, eu já tentei tanto. É esse coração que Ele não despreza, é o quebrantado e contrito, é isso mesmo. Diz para Ele que você não consegue, diz para Ele que você não sabe, diz para Ele isso, porque é aí que Ele vai lhe transformar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, a obra é Tua, Senhor. Nós oramos intercedendo porque queremos gerar em oração a salvação desses irmãos, como Paulo sentindo dores de parto por aqueles a quem ele amava. Glória a Deus. Mas a obra é Tua, porque a glória também é só Tua. Aleluia. Só Tua para todos sempre. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Agora eu convido você, que é a igreja de Cristo, e você que acabou de passar a cera aí no seu lugar,
a cantar essa canção. E cantemos essa canção a plenos pulmões. Cantemos essa canção, deixando que o nosso coração e o nosso corpo, os nossos braços, a nossa mente, seja o que for que você tenha para dar ao Senhor aí, externalize como uma adoração verdadeira, mas que brote do coração. Porque aquele que está em Cristo não tem medo da volta de Cristo. Aquele que está em Cristo prefere estar com Cristo, porque a igreja de Cristo já está com Cristo. Aleluia. Vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação. Cante. Vamos dar um louvor inesquecível ao Senhor hoje. Vamos fazer isso. Se ao teu lado estou, aleluia, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Muito menos a morte ou a tua vinda. Vamos dar ao Senhor um louvor inesquecível. Que o Senhor faça você dar um louvor que você jamais esqueça na sua vida. E quando você se sentir frio, você se lembre desse dia. Em nome de Jesus. Pra sempre reinar. E que seja logo, Senhor. Aleluia. Vem, porque te esperamos. Aleluia, Senhor. Leva-nos a te dar o perfeito louvor e trabalha. Trabalha, Senhor, naqueles que ainda estão em dúvida. Quebra as cadeias dessas dúvidas, Senhor. Em nome de Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Voltará do céu pra nos buscar. Aleluia. Pra sempre reinará. Aleluia. Oh Deus, obrigado pela tua operação, pelo teu agir. Toda glória ao teu nome, Senhor. Toda glória só ao teu nome, Senhor. Aleluia. Cantemos sem medo. Você que tinha medo de cantar isso, agora não tem mais. Todos juntos. Vem Jesus, vem Jesus. Cantemos juntos, todos juntos. Vem Jesus, vem Jesus.
Agora eu quero escutar você cantar. Deixe explodir do seu coração a chama do Senhor e cante: vem, Senhor Jesus, o maior bem que eu tenho é o Senhor. Sem bateria, só a igreja. Santo, santo é o teu nome. Obrigado. Obrigado pelo teu agir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Obrigado aos irmãos que me ajudaram. Não é bom cantar sem peso? Não é bom cantar sem medo? Não é bom saber que você está nele, que ele está em você? Nunca deixe isso aí que você está sentindo agora por prazerezinhos bobos que passam. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer ao Senhor, ao pastor Josafá, que com tanto carinho, junto com a sua esposa, Zonete, nos recebeu, também a todos os irmãos, para o final dessa programação, para toda essa programação e nesse fim. Nós estamos muito felizes mesmo. Quando formos, levaremos os irmãos no coração. Certamente. Bom, e até me perdi aqui. Tem vezes que a gente se perde. O Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho, que é o nosso ministério, um ministério online que alcança quase 3 milhões de pessoas, não só no Brasil, mas alcançamos muita gente em Angola, em Moçambique. Inclusive, a terceira cidade de mais curtidores do nosso Facebook é Maputo, em Moçambique. Então, que o Senhor leve a palavra dele aonde, para onde ele desejar. Esse ministério depende da venda dos livros que escrevemos e que trouxemos para vocês. O Dentro da Igreja Longe de Deus foi o tema desse seminário, dessa programação. E Aniquilação à Última Hora é uma ficção cristã e foi a mais vendida de abril e maio de 2018. Graças a Deus, muitos convites têm brotado dela. E há uma oportunidade de preço hoje, porque o preço dos 2 livros juntos é mais barato do que o primeiro irmão daqui da igreja que comprou e trouxe com frete do Rio para cá. Então, também é uma oportunidade que, se você adquirir os 2 livros, você recebe um cupom, porque eu vou lançar meu próximo livro mês que vem. Então, você tem 10% de desconto nesse próximo livro. Tem as instruções no cupomzinho. Se você comprou os 2 livros juntos e não recebeu, é só pedir ali minha esposa que ela vai te dar. Tá bom? Eu dou a ideia, como eu falei aqui uma outra vez, de você presentear. Se você for presentear alguém, como Dentro da Igreja Longe de Deus, presentei pessoas que conhecem o Evangelho de alguma forma, já vieram, já foram frequentadores da igreja, ou conhecem a palavra, ou que estão se esfriando. E se você conhecer alguém que quer evangelizar, presentei com Aniquilação, porque até o meio, ele não dá mostras de que é uma ficção cristã. Presentei, esse livro é muito bom, não diz mais nada. Tá? E também você pode colocar o endereço da igreja, ali na primeira página, os horários e os dias do culto público, e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Converse, pergunte quando ele falar com você. É uma
sugestão humilde. Você, em primeiro lugar, quando adquire, quero agradecer a todos os irmãos que adquiriram. Você, eu comprei um livrinho, não vai fazer diferença. Faz. Cada livrinho faz diferença para nós alcançarmos mais pessoas com a palavra do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, mas segundo as Escrituras, e não segundo o que se adapta para as pessoas gostarem. E você que adquire ou vai adquirir, saiba que estarão em nossas orações para sempre, enquanto nessa terra estivermos, com muitas ações de graças. Amém? Agora, para finalizar, eu só vou me despedir, né? Agradecido ao Senhor por esses dias e muito feliz, porque sei que o nosso Deus foi glorificado e não homens, porque dele é toda a honra e toda a glória. Como eu sei que vocês já viram o trailer do Dentro da Igreja Longe de Deus, algumas vezes aqui, mas como é o último dia, eu coloquei 2 arquivos ali para passar rapidinho. Dentro da Igreja Longe de Deus é 1 minutinho de trailer. E aí depois desse trailer Dentro da Igreja Longe de Deus vai vir um testemunho muito curioso, inclusive, de uma irmã sobre o Aniquilação e o trailer do Aniquilação. E aí, finalizando. Tá bom? Assistam, para a glória de Deus. Esses vídeos também estão nos nossos canais, onde você nos procurar, Muros do Evangelho, você vai nos encontrar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meu nome é Ivete, eu sou da Primeira Igreja Batista de Piratininga. E, gente, como todos sabem, ler é muito bom. Que inclusive está escrito na Bíblia que é raio no ler as Escrituras. Mas vocês estão vendo esse livro aqui? É maravilhoso. Tem 2 semanas que eu acabei de ler esse livro. Mas eu só quero dizer a vocês que é um perigo comprar esse livro, porque se vocês tiverem compromisso no outro dia para trabalhar, evite de ler à noite, porque simplesmente vocês não vão conseguir dormir. Porque ele é tremendo, você não consegue fechar o livro, você vira uma página e diz, não, agora eu vou dormir. E você vira outra e vira outra e você perde a noite todinha acordada vendo o livro, porque ele é maravilhoso. Eu recomendo, porque eu fiquei uma noite e um dia lendo esse livro, mas valeu a pena. Foi muito bom. Boa sorte.